Queridos, talvez seja uma das palavras mais fortes e difíceis que o Senhor repartiu comigo. É fruto de uma leitura de um livro muito precioso que chegou às minhas mãos já faz um tempo. E do que Deus tem falado para mim. Hoje fala através de mim, apesar de mim. Em Atos capítulo 17, não precisa você abrir, o apóstolo Paulo, ele foi tirado às pressas de uma cidade chamada Bereia, por causa da perseguição que ele estava sofrendo dos judeus que vieram da cidade de Tessalônica. Está registrado em Atos 17. E logo os irmãos o levaram até a cidade de Atenas. Enquanto Paulo aguardava Silas e Timóteo, ele passeou pela cidade, e a palavra diz que o seu espírito se revoltou dentro dele, por causa da idolatria que ele via, que dominava aquela cidade de Atenas. Então Paulo começou a pregar o evangelho na sinagoga dos judeus, como era costume de fazê-lo. E depois do que ele começou a pregar, houve uma repercussão tão grande que ele foi convidado para pregar no Areópago. De forma bem simples, porque não é objetivo aqui, o Areópago era um lugar, historicamente, para reuniões, usado para reuniões muito importantes naquela cidade. No versículo 28, eu queria que Mel colocasse, Paulo cita nessa expressão aqui, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Quem disse essas duas frases foram dois filósofos gregos. Epimênides, acho que a expressão está correta, foi que disse, nele vivemos e nos movemos e existimos. E o outro foi Arato, outro filósofo, que falou, pois somos também sua geração. Ambas essas frases, originalmente, presta atenção, foram direcionadas a Zeus. Mas elas, na verdade, pertencem ao Deus Criador. Isso é um método, permitam-me a palavra, apologético, legítimo, para redimir e ressignificar verdades culturais incompletas. Ou seja, um ídolo ou um falso Deus não pode gerar vida, respiração e tudo mais. Pois só em Deus, presta atenção que é o tema de hoje, o verdadeiro Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Veja que estratégia de Deus Paulo usou. Havia um lugar vazio e escrito em Atenas, ao Deus desconhecido. E Paulo diz, eu prego esse Deus que vocês nem conhecem e cultuam. E usou os próprios filósofos para redirecionar essas duas frases, que só podem ser ditas a respeito de Deus. Amém? Seria apropriado hoje aqui falar sobre idolatria para pessoas convertidas? Nós que estamos em Cristo, corremos o risco de nos tornarmos idólatras? Para muitos, a idolatria se resume ao ato de adorar uma imagem de escultura ou algum símbolo que represente um ser superior, diante do qual alguém se curva. Esses seriam os ídolos visíveis, preste atenção, concretos, facilmente identificáveis. Mas será que essa é a única forma de idolatria? Ou precisamos
de discernimento espiritual para reconhecer os ídolos que não estão esculpidos em madeira ou pedra e que não se manifestam em figuras externas, mas habitam no coração, de maneira sutil, silenciosa e muitas vezes inconsciente, e sobre os quais podemos estar vivendo, nos movendo e existindo. É sobre esse tema que eu gostaria de, nessa tarde, conversar com você. Como eu sei que é um tema bem pesado, eu queria orar de novo com você. Na verdade é para que fique leve, tá? Em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez. É Teu Espírito quem nos conduz. É Teu Espírito quem nos convence. É Teu Espírito que abre os nossos olhos. É Teu Espírito que vai nas profundezas do nosso ser e traz à luz o que nem nós mesmos sabemos que existe. É por isso que nesse momento, Senhor, nós desesperadamente pedimos mais uma vez, fala conosco. Como ponto de partida, precisamos discernir o que é idolatria. Idolatria é o culto prestado aos ídolos. Ídolo, por sua vez, significa figura, imagem ou estátua, representativa de uma divindade a qual se presta culto. Diferentemente do normal, que eu sou mais acelerado, os irmãos me conhecem, eu tenho que olhar para minha esposa, ela fazer, meu filho, menos, slow down, não tão rápido, não tão rápido. Eu vou precisar da tua atenção hoje, que eu vou bem devagarinho. Amém? Então, eu acho que talvez a gente passe um pouquinho do tempo normal hoje, mas tenha paciência. Eu preciso falar tudo que Deus falou e repartiu para o meu coração, eu quero repartir com você. Amém? Glória a Deus. Estamos juntos então? Como diria Paulinho, que ainda está em Arapiraca, voltando hoje com Verônica, né? Adoração de qualquer coisa, ainda sobre idolatria. É essa adoração a coisa, pessoa, no lugar de Deus. Isso inclui imagens, objetos, dinheiro, pessoas ou ideologias. Eu quero que você vá para Êxodo 20, versículo de 1 a 6, bem rapidamente, eu vou ler aqui para você. Mel vai colocar. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui nos 10 mandamentos o Senhor começa: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Versículo 5, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou um Deus zeloso. Percebemos aqui nesse texto de Êxodo 20, de 1 a 6, depois você pode completar o texto, que nesses 10 mandamentos o Senhor fala que a decisão de buscar outros deuses, ou melhor, deuses falsos, e os colocar diante de si, é uma decisão do homem. Ele não aparece e você o adora, você escolhe os deuses. Então o Senhor está dizendo, não escolha ter deuses diante de você. Não faça para você imagens com as quais você vai adorar. Então é uma decisão do homem fazer isso. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 5, de 16 a 20, ele vai nos dizer que os que andam no Espírito não satisfazem os desejos da carne. Preste atenção a isso. E dentro das obras da carne, ele inclui a idolatria. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a... Porque são opostos. Aí ele continua, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O 19 ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas. Aí são prostituição, impureza, lascívia e idolatria. Então a nossa carne tem como obra do homem caído a idolatria. Sim ou não? Eu estou dizendo alguma coisa errada aqui? Vocês estão lendo atrás de mim ou tem alguma versão diferente que meu está colocando? Eu acredito que não. Ou seja, a nossa carne vai buscar, dentre outras coisas que aborrecem a Deus, a idolatria. Em 1 João, capítulo 5, versículo 21,
O apóstolo conclui essa primeira epístola nos advertindo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que será? Esse tema não é exclusivo do Antigo Testamento, preste atenção. E precisamos atentar para ele. A idolatria está relacionada a uma adoração. E quem adora algo ou alguém se torna servo do objeto adorado. Veja o que Jesus fala em Mateus 6, de 19 a 24, de forma implícita, usando o dinheiro como exemplo. Versículo 19 diz: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, está o teu... Aí ele continua. São os olhos lâmpada do corpo, o contexto aqui é o mesmo dos olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Os olhos estão relacionados a quê? Ainda ao tesouro no céu aqui. O contexto não muda. A Jesus no 23, no 24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ao há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará, não sei como está na tua versão, a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Quem está anotando, eu vou dizer para você aqui. A palavra Senhor aqui é Kyrios, máxima autoridade. A palavra aqui para servir é doulos, ou doulos, que é escravo. E a palavra aqui para riquezas é mamon, no original. Podemos dizer, queridos, que a idolatria está relacionada a uma adoração e devoção. E quem adora algo ou alguém se torna servo do objeto adorado. Primeiro, nós estabelecemos um valor. Preste atenção. Ao objeto de adoração. Você estabelece para ele um valor. Depois, coloco o meu coração nesse objeto. E o que é isso senão um ato de devoção? Eu vou repetir para você. Primeiro eu estabeleço um valor a algo que eu adoro. E depois eu coloco o meu coração nesse objeto de adoração. O que é isso? Senão um ato de devoção. Jesus declara que servir a um Senhor é se devotar a Ele. O objeto de adoração ou devoção torna-se um tesouro para mim. Isso é muito importante para nós entendermos aqui. Aquilo que eu adoro, aquilo que eu devoto à minha vida, torna-se um tesouro para mim. E como consequência, arrebata o meu coração. Isso é muito sério. Neste ponto, eu gostaria de ampliar um pouco o conceito de idolatria usado por Timothy Keller. Por favor, Mel. Ele diz assim. Foi o primeiro. Pronto. Ele diz que o maior problema espiritual humano não é apenas fazer coisas erradas, mas colocar coisas boas no lugar de Deus, transformando-as em ídolos do coração. Segundo ele, idolatria é quando algo, mesmo algo bom, se torna absoluto. É aquilo de que achamos que precisamos para ser felizes, seguros e significativos. Por isso, pode deixar, Mel, os irmãos estão tirando foto alguns. Eu acho que o melhor tema para esta palavra, para essa meditação, é discernindo e combatendo os ídolos do coração. Eu vou repetir para você. Eu não costumo também, hoje está diferente, viu? Eu nem costumo colocar tema. Os irmãos até me perguntam, qual é o tema? Não sei não, bota aí que Deus fala com você. Glória a Deus e aleluia, né? Mas para isso eu coloquei. Discernindo e combatendo os ídolos do coração. Queridos, o pecado essencial do coração humano é a rebelião contra Deus.
Isso manifestado pela idolatria, pela adoração e servidão a alguma coisa, desejo, objeto, pessoa, atividade, posição, que não seja Deus. Olha o que Calvino falou. Eu achei muito interessante, eu quero repartir com você essa frase. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Foi eu que falei isso não. Um cara respeitado chamado João Calvino. Ele disse que o nosso coração, misericórdia, né? Miseriqueima, é uma fábrica de ídolos. Ou seja, os ídolos não só nascem no coração, mas eles se estabelecem nele. Eu queria ler com você o texto de Ezequiel, capítulo 14, de 1 a 6. Então vieram alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Eu vou ler na tua aqui. Veio a palavra do Senhor dizendo, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, presta atenção a esse texto. Esses homens levantaram seus ídolos dentro do coração. Veja Deus falando. Tropeço para a iniquidade para que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem porque foram interrogar o profeta? Olha para isso. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Pode ficar aí. Veja que coisa. Deus falando de ídolos do coração. E os homens questionando a Deus. O versículo 5, pode colocar, meu. Diz assim: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração misericórdia, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ídolos que estavam onde? No coração. Versículo 6 ele encerra. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor vosso Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. No final nós vamos voltar a esse texto. Esse texto é importante para uma correta compreensão do significado do ídolo do coração. Diferentemente do uso mais comum do termo, o profeta Ezequiel, como nós lemos, o aplica à adoração que ocorre dentro do coração do homem. A referência não é imagem, estátua ou coisa semelhante, mas a tudo que o coração do homem vem a adorar dentro de si. O contexto indica que ídolo do coração é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida de alguém. Há alguns exemplos nas Escrituras, eu só vou citar para você, você pode anotar. O profeta Abacuque, ele fala dos babilônios, a seguinte expressão, cujo Deus é o próprio poder, Abacuque 1:11, depois você pode anotando. Ele fala sobre esse poderio que os babilônios tinham, e isso era um Deus para eles. E de seu poderio militar, ao qual sacrificavam e queimavam incensos. Em Ezequiel capítulo 16, não precisa você abrir, só anote, por gentileza. E Jeremias capítulo 2 e 3. Os profetas acusam a nação de Israel de idolatria, por ela ter, a nação de Israel, firmado tratados de defesa, que era muito comum naquela época, com o Egito e com a Síria. Eles fizeram um tratado, olha, vocês vão nos defender. Isso está em Ezequiel 16 e depois Jeremias 2 e 3. Olha, queremos fazer um acordo com vocês e vocês vão receber um valor por isso. Nos defendam, façamos um acordo aqui, um contrato com o Egito e a Síria. Esses tratados ofereciam pagamento de altas taxas e sujeição política, presta atenção, em troca de ser Israel protegido militarmente. Os profetas consideraram isso uma idolatria, porque Israel estava confiando no Egito e Síria para lhes dar a segurança que só Deus podia lhes dar, e disse que daria.
Na Bíblia, querido, portanto, idolatria é voltar-se para a própria sabedoria e competência, ou para alguns, ou para alguma outra coisa criada, a fim de alcançar poder, aprovação, consolo e a segurança que só o Senhor podia dar. Há um sermão do David Clarke intitulado A Idolatria da Alma Exclui o Homem do Céu. Ele era um puritano e ele distingue a idolatria externa, que ele considerava, e nós também, se curvar literalmente diante de uma imagem. Ele separa essa idolatria externa da idolatria interna. Ele diz que é um ato da alma, ou melhor, do coração. Pode botar, meu. Olha o que ele fala. Quando a mente se ocupa muito com um objeto, e o coração e os afetos se concentram muito nele, ocorre a adoração da alma. E essa é uma honra devida somente ao Senhor. A de ter o primeiro lugar, o mais elevado, tanto em nossas mentes, quanto em nosso coração e nossos esforços. Veja que coisa profunda. É a idolatria do coração. Há 2 escritores judeus chamados Moshe e Avishai. Nem precisa você lembrar desses nomes. Mas eu queria também repartir com você o que eles falam sobre idolatria. Pode colocar, meu. Ele diz assim. É muita coisa você tirar foto, né? Então, fica aí tranquilo para os irmãos tirarem se quiserem. Mas guarda no coração essa palavra. Ele diz assim: a idolatria acontece quando algo que é bom, mas limitado, vira a coisa mais importante da nossa vida. Quando um valor como dinheiro, trabalho, sucesso, romance, olha aí, poder, passa a controlar nossas escolhas, definir nossa identidade e prometer sentido para a vida, ele se torna um Deus com D minúsculo para nós. Idolatria é isso. Transformar algo finito em absoluto e tratar o que é criado como se fosse essencial para viver com alegria. Que profundidade isso, né? Queridos, como discernir um ídolo? Se um ídolo pode ser um amor ou um romance, dinheiro e sucesso, poder e aprovação, famílias e filhos, ideologias políticas. Nós vivemos isso aqui recentemente no Brasil. Eu vou dizer para você, eu me deparei com um ídolo no final das eleições passadas. E ele quase se tornou um ídolo no meu coração. Se a minha esposa não alertasse, meu filho, isso tem o seu lugar, mas não é no coração. Moralidade, desempenho espiritual. Eu quero aqui acrescentar o chamado pode se tornar um ídolo para nós. Porque maior é quem chama do que o nosso chamado. Deus pode mudar o chamado para outra coisa, lugar, e nós estamos tão obstinados com o primeiro, esquecemos de ouvir a voz de quem nos chama, que é maior do que o nosso chamado. Nesse contexto, ídolo pode ser qualquer coisa mais importante para você do que Deus. Algo que você acredita que se possuir, finalmente será feliz. Algo que controla as nossas emoções e nossas decisões. Veja, o problema não é a coisa em si, mas o lugar que ocupa. Essas coisas que eu falei são coisas boas, não são? São, lógico que são. Deus as abomina? Não, de jeito nenhum. O dinheiro é bom? O problema é o amor ao dinheiro e que lugar ele ocupa no nosso coração, não é? Então, o problema não são as coisas em si,
mas o lugar que elas, ou eles, pessoas, ocupam no nosso coração. Qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável, já vi isso, viu? Já vi isso. Inegociável do que Deus para nós, torna-se um ídolo e nos escraviza. Nesse paradigma, podemos identificar os ídolos ao observar nossas emoções mais persistentes. Por exemplo, o que nos deixa irados, ansiosos, desesperados, de forma descontrolada. O que nos atormenta com uma culpa, por exemplo. É muito sério isso, queridos. É muito sutil. Como nós vamos ver lá na frente. Como identificar os ídolos do coração. Eu não quero trazer nenhuma carga, nem culpa para você, nenhuma acusação, porque já tem quem o faça. Mas vamos nos abrir, irmãos, para que o Senhor fale conosco. Se você está bem, glória a Deus, tem que estar mal não, não tem que ter ídolo no coração não. Se só tiver eu aqui, ok, eu estou trazendo para você uma experiência minha. Mas como eu conheço os homens, as mulheres e os irmãos, eu sei que a gente tem situações que a gente precisa encarar, que são ídolos do nosso coração. Podemos encontrar nas Escrituras algumas expressões claras sobre idolatria. A primeira está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, é o tema, é o texto que fala sobre Saul e o profeta Samuel. Quando Samuel manda ele fazer algo, ele não faz. E com uma desculpa de que era para o Senhor algo melhor, ele não obedece a palavra. E o versículo 23 de 1 Samuel 15 fala algo muito importante para nós. E assustador, que certamente nos atingiu em algum momento da nossa vida. Ele diz, pois a rebelião é como o pecado de... E a teimosia, ou em algumas expressões, é obstinação, é como a iniquidade de... E idolatria. Veja, aí ele fala, como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a você. Queridos, interessante que essa palavra teimosia no original também é obstinação. Então, muito cuidado, presta atenção aqui, o primeiro ídolo sendo revelado. Quando você estiver obstinado com algo ou alguém, você pode estar alimentando um ídolo no coração. Pois a obstinação ela é comparada ao pecado de idolatria. Veja que coisa séria. Não toca nisso, isso aqui é meu, eu tenho que alcançar. Você está fechado naquilo, é teimoso, né? É uma expressão nossa aqui, né? Cabo é teimoso, você fala uma, duas vezes, rapaz, e não se abre para mudança, ele quer aquilo porque quer, é obstinado naquilo. A obstinação é idolatria, mas a obstinação, ela aponta para o objeto, que é o ídolo para nós. Eu não sei na tua vida, se você já passou por isso. Muitas vezes Deus nos pede algo que vai doer mesmo. E vai doer. Vai dizer, olha, eu quero isso de você. Ou vai para cá, não vai para cá. Não, Senhor, eu vou para cá. Cuidado. A obstinação é um pecado de idolatria. Deixando bem mais claro, quando desejo muito algo ou alguém e não estou disposto a abrir mão disto a ponto de ser algo inegociável e que eu farei de tudo para alcançar, você pode estar diante de um ídolo no teu coração. Eu não sei se você é obstinado, mas tome cuidado com a obstinação. Seja uma pessoa fácil para Deus remover tudo que tem que ser removido. Segunda palavra clara que as Escrituras trazem e dizem que é idolatria. Colossenses 3:5. Paulo diz, mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, olha aqui, a vil concupiscência e a avareza que é... Estão lendo aqui? Não é idolatria, avareza? Olha o que Efésios 5:5 Paulo vai repetir. Efésios 5:5 ele diz, alguém que anseia por ter mais, especialmente o que pertence aos outros, ele fala, não, eu estava lendo o que eu escrevi. Pois bem, sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, que é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de... Que coisa séria ele fala em Efésios 5.
Eu achava que ele era mais duro em Gálatas, mas em Colossenses, mas em Efésios aqui, ele fala mais seriamente sobre isso. A avareza é alguém que anseia por ter mais, especialmente o que pertence aos outros. Em outras expressões, é ganância por lucro, é cobiçoso. Veja que coisa séria isso, irmãos. Veja que coisa séria. Aqui eu quero dizer para você, é melhor você correr atrás de uma vida simples do que as muitas riquezas. É o que a palavra diz. Simplifica a tua vida, irmão. Não deseja mais o que Deus quer te dar ou do que o outro tem. Seja uma pessoa que tem uma vida simples. Senão tu vai ficar igual aquele cachorro que corre atrás do rabo. Quanto mais tenho, mais gasto, mais tenho, mais gasto. Aí tem que trabalhar muito para poder cumprir tudo que tu tens comprado. Muito cuidado com a avareza. A ganância de ter mais. E muito cuidado com a cobiça. Sobre a avareza, tem um escritor chamado Brian Rosner. Eu acho que é assim que se fala. Por favor, meu. Ele escreveu assim: ter um forte desejo de adquirir e manter para si sempre mais dinheiro e bens materiais. É um ataque direto ao direito exclusivo de Deus, ao nosso amor, confiança e obediência. Tome muito cuidado com isso, queridos. Esses ídolos, eles são sutis. Vá agora para 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo de 1 a 11. Aqui Paulo vai falar sobre cobiçar coisas más, praticar imoralidade, pôr o Senhor à prova, ou seja, colocar a paciência de Deus à prova e murmurar. Veja o que ele diz no final. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, falando sobre os israelitas no deserto, todos estavam sob a nuvem, todos passaram pelo mar. É 1 Coríntios 10, 1 a 11, meu. Tendo sido todos, versículo 2. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só maná espiritual. Preste atenção. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra é Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Uma geração. Ora, essas coisas se tornaram expostas para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, olha aí, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. Olha que coisa interessante. Como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, olha aqui, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Olha o que ele vai dizer. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Que texto forte. Estas coisas, olha para cá, olha o texto na tua Bíblia aqui. Lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Veja que texto forte, queridos. No verso 14, Paulo fala, portanto, meus irmãos, amados, fugi da idolatria. Qual é o contexto aqui, irmãos? Ele fala sobre murmuração, ele fala sobre cobiçar coisas más, praticar imoralidade e pôr a paciência do Senhor à prova. Que coisa séria isso. Isso pode transformar-se num ídolo no nosso coração. Cuidado com isso. Eu conheço pessoas que você chega perto, por mais... Olhe, o 5-1 podia ter sido do Sport sobre o Flamengo, mas ia reclamar do Sport de alguma maneira. Nem precisa de muito, né? Falando para aliviar um pouquinho, os irmãos estão muito tensos.
Paulo diz, irmãos, que isso é exemplo para nós. Para nós não cairmos na idolatria. Cuidado com a murmuração. Cuidado em pôr o Senhor à prova, a sua paciência. Cuidado para não cobiçares coisas más. Cuidado para não se transformar a prática da imoralidade em um ídolo no teu coração. Como os ídolos funcionam? Eles prometem segurança, identidade e alegria duradoura. Mas eles geram, na verdade, ansiedade, frustração, autodestruição e, como nós já vimos, escravidão. Porque aquele que adora o ser adorado se torna escravo desse objeto de adoração. Todo ídolo exige sacrifício, tempo, saúde, relacionamento, enquanto Deus nos oferece descanso e vida. É isso que Deus nos oferece. Queridos, Deus está nos falando de forma muito séria. Cuidado com os ídolos do coração. Que pode ser qualquer coisa. Um ídolo no coração. Eu quero entrar um pouquinho mais fundo aqui. Ele não pode ser facilmente revelado nem identificado. Presta atenção. Por quê? Porque os ídolos do nosso coração, olha, estou colocando o nosso coração, né? Você sabe, eu quero só abrir aqui, está gravando, depois eu vou dar uma. Eu fiquei impressionado quando eu estava estudando essa palavra, porque eu estava meditando para a minha vida. Eu comecei a agradecer ao Senhor, porque eu disse, Senhor, Tu me livraste de alguns ídolos do coração, que já estavam tomando corpo no meu coração. É muito sutil, eu não percebia. Não percebia. Eu disse, Senhor, muito obrigado. E eu quero dizer para você como foi que Deus me livrou disso. Deus me livrou, não me dando o que eu queria. Deus me livrou fechando portas. Fechando portas que estavam praticamente abertas para eu entrar. E nesses últimos dias, principalmente de hoje, ontem para hoje, e hoje mais uma vez no louvor, disse, Senhor, muito obrigado. Porque se eu tivesse entrado por essa porta, esse ídolo estaria estabelecido no meu coração. Então, não é fácil reconhecer os próprios erros. Por isso que não é tão fácil o ídolo no coração ser denunciado. Segundo, esses ídolos podem ser carreiras, projetos, e o mais difícil eu vou falar agora. Podem ser filhos, cônjuges e amizades construídas. Aqui se encontra um núcleo muito difícil para nós. Talvez juntamente com as carreiras. Eu não estou acusando, mas você certamente conhece pessoas assim. O problema é quando Deus vai dizer para nós assim, você é um deles. Estamos preparados para Deus falar isso conosco? Em nome de Jesus, sim. Mas não vai ser fácil. No tocante à tua segurança financeira, onde é que você tem firmado tua segurança? O que te dá a segurança do teu futuro certo? Teus projetos realizados? Novos projetos a serem alcançados? Nessas áreas da nossa vida, né? Onde está o nosso coração? Ele está aplicado onde? Ontem, no aniversário de Gabi, o Senhor me deu um texto. Eu levei um texto e acabei orando, né? Cadê Gabi? Está aqui? Cadê? Está por aí, né? O Senhor me lembrou aquele texto que diz, eu sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não
Para dar o quê para nós? O quê? Um futuro e uma esperança. Querido, isso é tão sério. Eu preciso falar aqui porque vocês conhecem os seus pastores. Na última eleição, alguns irmãos ficaram assim, e agora? Posso falar? Falei baixinho aqui, só eu e ele ouvimos, né? O companheiro vai dizer, se tivesse com 100 filmes, isso não aconteceria. Ouviram então? Não, deixa tudo. E agora, o que é que vai ser do Brasil? O que é que vai ser o nosso futuro? Quem já ficou desempregado aqui? Levanta a mão, eu já fiquei 3 anos, irmão. Você não sabe o que é osso, viu? Quem nunca ficou. Eu vou dizer para você que na prática, quando Davi disse, eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão, isso é verdade. Até ímpio Deus usou para fazer feira para mim. Porque Ele é o guardador do meu futuro. O Brasil está na mão de Deus. Mas será que na hora H nós colocamos a confiança no Senhor ou criamos um ídolo? Estou dizendo aqui qual é o nosso partido. Nosso partido é Deus. E se não for assim, os ídolos que criarmos, como nós falamos aqui, vão nos frustrar. Porque eles não garantem o nosso futuro. Você pode até achar que vai garantir. Porque esse ídolo que você forma vai mentir para você. O problema é que você quem escolhe ele. Veja como é sutil isso. Nós temos irmãos aqui, eu não quero expor, que eu não falei para ele, que eu ia falar, então não quero expor. Mas Deus abriu uma porta, numa parede que não tinha porta para ele entrar na empresa. Quando entrou, fechou a porta. Foi o único que entrou naquela condição. Único. Por quê? Porque Deus é quem supre. Deus é a nossa segurança. Deus é a segurança do teu futuro. Lógico, não estou falando para você ser um profissional relapso. Nós nunca pregamos isso aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que se não está em Deus a tua confiança, está em algum ídolo, em algum lugar, porque nunca fica neutro em nosso coração essas áreas. Nunca. Alguém ocupa ela. Se eu perguntar para Fernando o que lhe faltou, não faltou, o Senhor supriu. Ah, é porque você tinha uma poupança. Não, irmão, porque da noite para o dia, quem viveu aqui, disse a poupança acabou. E aí? Acabou-se. Acabou o meu presente e o meu futuro? Não, Deus é intocável nos céus. Se Ele está no meu coração, é o meu Senhor, está aqui, não há ídolo, Ele é a minha segurança. Mas isso é fácil de lidar? Não. Porque o Senhor nos adverte, não coloca ídolo diante de ti. Não é a tua carreira que te garante, é o Senhor que te garante. É isso que aprendemos, porque Ele é o nosso Senhor. É nele que está o nosso coração. Nessas áreas da nossa vida. Quais áreas? Todas. Família, futuro, trabalho, filhos, sustento, relacionamentos. Qual é a posição que Deus está? Essa é a pergunta-chave. Onde o teu e o meu coração estão aplicados.
corremos atrás de riqueza, de enriquecer, e quando isso acaba, aí nos voltamos para Deus e o Senhor, o que aconteceu? O Senhor vai dizer, você criou um ídolo, e ele lhe abandonou, eu estou aqui. Nunca nos abandona. Inclusive em dias de aflição, que Ele garante que passaremos, mas Ele está conosco. É tão difícil isso, irmãos. Cuidado com os ídolos do coração que nós criamos. Não confunda, presta atenção, isso o Senhor me deu hoje à tarde. Não confundam prosperar nas áreas financeiras com a aprovação de Deus, pois o prosperar tem a ver com dedicação. É o que está em Provérbios 12, 24. A mão do diligente prosperará ou dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Mas a aprovação tem a ver com renúncia e obediência. Não confunda isso. Pergunte a Deus se Ele está satisfeito com o que você tem, ou teu esforço dentro daquilo que tu fazes. Eu não estou dizendo que o amor e a dedicação a alguém ou a algo sejam idolatria. Isso está claro, irmãos? Não estou dizendo. Mas que existe um limite saudável para você e para mim, para amar e para se dedicar. Que coisa linda de Deus isso. Esse limite é a devoção, onde eu coloco o máximo da minha atenção e coração. Eu não estou dizendo que não podemos amar e não devemos amar e nem nos dedicar ao que fazemos. Mas é o quanto do nosso coração isso requer de nós. Neste ponto, eu vou pisar em terreno minado. Mas se eu perder alguma perna aqui, os irmãos me ajudem a costurá-la. Eu acho que eu estou entre irmãos, hein? Estou entre irmãos. Mas é um terreno minado. Filhos podem virar ídolos para nós, quando se torna a principal fonte de identidade dos pais. Quando são vistos como razão da existência. Quando se tornam meio de realização pessoal. Quando produzem controle emocional exagerado. E quando exigem sacrifícios, como tempo, energia e devoção, que apenas Deus deve receber. E essa linha aqui é muito tênue, mas é um campo muito minado. Eles se tornam fonte principal do nosso valor. Se meus filhos forem bem-sucedidos, eu sou alguém. Se falharem, eu fracassei. A identidade de pai e mãe fica presa ao desempenho dos filhos. Cuidado. Isso pode ser um ídolo no teu coração. Os pais podem usar os filhos como projetos de autorrealização. E aí a criança se torna extensão do ego dos pais. Motivo de orgulho pessoal. Não estou dizendo que nós não podemos nos orgulhar dos nossos filhos. Os irmãos estão me entendendo. Justificativa para a própria vida. E medida de um sucesso emocional dos pais. Isso coloca, presta atenção, pai e mãe, um peso insuportável sobre teu filho. Eles ocupam o centro do coração e do teu calendário. Quando a família gira em torno dos filhos, queridos, horários, desejos, atividades. Cuidado, Deus pode estar se tornando secundário na tua vida, na tua família. E esse é o ensino que tu está dando para os teus filhos. Isso pode ser uma idolatria. Muito cuidado. Porque quem vai sofrer
são os filhos. É um campo minado ou não é? Mas é necessário nós encararmos isso como pais. É importante que você pare diante do Senhor. É importante que Deus fale com você. Para que as consequências dessa idolatria aos filhos não venham na conta no coração dos teus próprios filhos. Queridos, pais idólatras criam filhos pressionados ou alienados e machucados. Não vou entrar muito, não é o tema, mas eu precisava falar isso para você, para que nós tomamos cuidado. Porque um ídolo no coração pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa. O nosso coração tem o poder de nos enganar. Nós necessitamos do Espírito Santo, dos irmãos, para nos ajudar a identificar se o nosso coração, ou se dentro do nosso coração, tem algum ídolo. Nós precisamos de ajuda nisso. Davi diz, absolve-me dos pecados que eu nem sei que tenho. Nós precisamos de ajuda, irmãos. Nesse ponto, nós precisamos que o outro nos ajude a ver o que nós não enxergamos. E que o Espírito Santo traga à tona, se em alguma área, eu não quero colocar áreas aqui para você, são tantas da vida, são tantas pessoas, são tantas carreiras, profissões, eu não quero apontar aqui o lado. Eu quero apontar para você que tome cuidado, que pode ser que no teu coração tenha um ídolo. Isso é idolatria. E você está lançando sobre ele o que você tem que lançar para o Senhor. Como combater um ídolo? Irmãos, um ídolo, ele não pode ser simplesmente destronado. Você não pode tirar o ídolo do trono do teu coração. Ele precisa ser substituído. Não existe trono vazio. Por exemplo, se na área do teu futuro tu está se baseando, tu está se firmando, tua expectativa, toda a tua esperança no futuro bom, o teu trabalho, o teu braço forte, cuidado. Esse ídolo tem que sair e ser substituído pela provisão de Deus sobre a tua vida. Deus tem que tomar o lugar. Não é destronar, é substituir. Amém? Substitua pelo Senhor. Só Deus pode substituir em nós, só Ele, em nossos corações os ídolos. Veja o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1:9. Ele diz, como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Como dos ídolos vos convertestes a quem? A Deus. Precisamos nos converter, esse é o caminho. Dos ídolos a Deus, este é o caminho. Amém? Quem cuida dos nossos filhos é o Senhor. Há um limite. Eles precisam conhecer a Deus, precisam ser disciplinados, orientados. Deus vai cuidar deles. Precisamos ter essa certeza. Esse tema, Fernando e Lu têm trabalhado muito os casais com filhos pequenos. Eu aconselho os irmãos, toda vez que tiver um encontro nesse sentido, com esse tema, vá ouvir da parte do Senhor, para você corrigir a rota, para você entender que Deus deseja tirar os nossos filhos do lugar que não é deles, e colocar no lugar deles que é sadio, amáveis, cuidados. Aleluia. Depois você vai procurar a história de Abraão. Por que Deus pediu filho a Abraão? Como era o nome dele? Isaac. Você sabe como é que nós brincamos hoje com alguma coisa que o irmão compra ou tem e tem numa máxima consideração? A gente brinca assim, onde está o teu? Isaac. Porque fazemos referência a algo que está sendo idolatrado, adorado. Não é assim? O que é que Deus pede a Abraão? O Isaac. Por quê? Você já se perguntou isso? Por que Deus diz, me dá o teu filho, o teu único filho, a quem tu? Deus ainda coloca essas palavras, veja que coisa. Irmãos, eu não tenho dúvidas, eu posso falar isso para você com muita certeza. De que Isaac estava tomando o coração de Abraão, um lugar que não era dele.
E era uma imagem do que aconteceria com Cristo. Mas Deus não vai fazer aquilo, irmão, só para colocar na história. Deus não é Deus assim. Deus não é esse Deus. Deus pediu para registrar Abraão, meu amigo, porque deu filho, e lá na frente, como nós pregamos, não tem ninguém que dos céus brade, livra Jesus da cruz. Não, que é isso? Deus não é Deus de narrativa, irmão. Deus é Deus que conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração de Abraão. Eu não sei que lugar estava Isaac no coração de Abraão, a Deus, a ponto de Deus dizer, me dá teu filho. Porque ele está se tornando, eu creio assim, irmão, algo que não é devido a ele, mas é devido a Deus. Voltando e já seguindo para o final. Ezequiel 14:6, como nós lemos. Portanto, dize a casa de Israel, versículo 6, de Ezequiel 14. Assim, dize a você, a mim, a tua casa, arrependei-vos, tornai-vos dos vossos ídolos, essa é a palavra do Senhor. Desviai as vossas faces das vossas abominações. Conclusão, irmãos. Idolatria não é apenas se curvar diante de uma imagem. É permitir que algo, mesmo bom, ocupe o lugar de Deus em nossos corações. De forma bem simples é isso. E o caminho para nós mudarmos não é destronar, é substituir. E só Deus pode fazer essa substituição. Só Deus pode ser esse substituto. Amém? Tinha um querido entre nós, como não conversei com ele, eu não vou falar o nome, mas serve para muitos de nós aqui. Existe uma frase, eu não lembro agora quem é, que diz assim, Deus me deu uma mensagem e eu matei o cavalo. Eu não lembro quem foi, não? Como é, Fernando? Pode falar? Eita, agora como é que tu vai falar aqui? Não, outro problema, não. Ligou não, Coutinho? Eita, tu tem que ter um desses, Fernando. Foi sem querer, tá? Não foi pagar mal com mal não, tá? Por favor. Foi aproveitar só aqui. Que é isso? Tá bom. É uma sabotagem santa aqui, não, né? Foi um missionário, tinha 21 anos. 21 anos. Quando começou a sua missão, ele botou todo o coração, toda a força, todo o pensamento dele e toda a saúde também. E ele saiu para a missão e não cuidou da própria vida. Não se cuidou. Com poucos anos, antes dos 30 anos, ele adoeceu gravemente e morreu. E no leito de morte ele disse, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e a mensagem não pode ser entregue. Misericórdia. Ele caiu aqui. De novo. Não. Pegou o óculos. Conversasse alguma coisa com o Fernando? Não, né? Arrependa-se, é verdade. Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei porque ele se referindo ao corpo dele. Aí eu chamei um irmão e disse assim, olha, querido, vê, toma cuidado. Teu corpo, tudo bem, corridas, tal, etc., né? Questão da saúde. Mas cuidado para você não passar o limite saudável disso. No tocante ao teu tempo com a tua família, com o Senhor. Aí ele usou essa palavra, veja que coisa, a gente só lida com discípulo esperto, nem inteligente. Esse é fera. Sou admirador dele. Aí ele disse, mas veja bem, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu não posso matar o cavalo, que é o corpo. Aí Deus não deixa barato, né? Aí eu disse, querido, é verdade. Mas só não transforme o corpo na tua mensagem. Essa é a palavra de Deus para nós. Toda vez que concorrer a algo com Deus, é um ídolo que está nascendo. E ele precisa ser substituído. Nada contra, inclusive eu voltei a fazer exercício físico.
Estou amando voltar, né? Fazia um tempo que eu não estava. Mas eu sei que existe uma medida saudável para isso. Para tudo existe uma medida saudável. Então examina teu coração. Identifica o que tem recebido fora do aceitável para Deus, do saudável, teu afeto, tua energia e tua esperança. Arrependa-se dos ídolos ocultos que Deus vai falar para você. Porque Deus tem interesse em nos salvar. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus nos ama. Mas Ele não divide com Ele a glória com nada e ninguém. A glória, como cantamos aqui, é só dEle. A glória da tua atenção, a glória do teu coração, a glória da tua mente toda é dEle. Aí Ele reparte contigo para tu amar tua esposa, se dedicar ao trabalho, cuidar dos teus filhos. É o inverso, não contrário. Não é daqui para lá, é de Deus para nós. Quando eu caminho pelo caminho do arrependimento, esse é o primeiro passo. Entregue novamente ao Senhor o trono nessa área que pertence a Ele no coração. Só Deus merece a nossa devoção absoluta. Só Ele pode dar vida, segurança, significado e alegria verdadeiros. Só Deus, queridos. O Senhor nos chama ao arrependimento e voltar o nosso coração para Ele. Pois Ele mesmo, eu quero voltar para Atos 17, não precisa você voltar. Cadê Jojó? Vem cá para cá, Jó. Pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Pois nele, e somente nele, vivemos, nos movemos e existimos. Somente no Senhor. Cuidado, para outra coisa ou alguém não está movendo a tua existência. Em nome do Senhor, te apresenta ao Senhor para que Ele mude isso. Jesus reafirma como o maior de todos os mandamentos. Isso está registrado em Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. Deus, somente Deus, deve ter todo o nosso coração, toda a nossa alma, sentimentos, emoções e o nosso entendimento. Antes de orar, queria que você ouvisse essa canção do Jojó. Se colocasse diante do Senhor, tu pode fechar os teus olhos, para nós estarmos focados naquilo que Deus quer continuar a fazer aqui ainda hoje. Quando te conhecemos, Pai, tudo passou a fazer sentido nas nossas vidas. Tudo passou a ficar secundário. Te tornaste o Senhor sobre os nossos corações. Quando o teu reino veio sobre nossas vidas, toda a desordem foi ordenada. Todas as trevas foram dissipadas, Senhor. Nossos pecados perdoados naquela cruz. Nós te damos graça, Senhor. Mas se é algo que tu não divides, é o trono no nosso coração, Senhor. Porque com o passar dos anos, se esses ídolos não são identificados para nós, Senhor, passam a se tornar uma razão para a nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala conosco, Pai. Se há algum ídolo no nosso coração que nós não percebemos, que nós não identificamos, porque fazem parte das escolhas que fazemos e com o passar do tempo eles vão crescendo, crescendo, Senhor. Tomando o espaço que é teu, o trono que é teu. Se há alguma área
Livra-nos, Senhor. Fala conosco, Pai. A Tua palavra diz que Tu geras em nós uma tristeza para arrependimento, Senhor. É esse caminho que queremos traçar, queremos trilhar, para devolver o que é Teu, o trono, o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar, nós devolvemos a Ti o Teu lugar. Eu não sei, Pai, eu não posso dizer dos meus irmãos, de quantos ídolos já livraste, quantas portas fechadas para não entrar, e aquele ídolo crescer, Senhor. Quantos livramentos nos deste nesse sentido. Mas Tu continua nos dando hoje. Livra-nos, Senhor, para que possamos amar melhor os nossos filhos, os nossos cônjuges, para que possamos desempenhar melhor os nossos trabalhos seculares. Todos eles, debaixo do Teu governo, Senhor. Em nome de Jesus. Mas não é fácil, Pai, detectá-los. É por isso que nós precisamos do Teu Espírito. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Queremos ser confrontados com essa verdade, para que possamos, de novo, viver o pleno gozo da Tua presença, Senhor. Em cada área. Se há filhos ídolos aqui, que têm sofrido porque os pais têm colocado eles no lugar que não lhes é devido, e têm sofrido com isso, Senhor, em nome de Jesus, que isso seja corrigido, para que os filhos recebam saúde, graça, a correção necessária do coração dos pais, para serem amados e cuidados corretamente. Para que Tu derrame um óleo novo sobre os lares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que essas áreas que não prosperam e não sabemos porquê, Senhor, sejam destronados esses ídolos. Pecados que guardamos, que nos associamos, que alimentamos, obstinação do coração, a própria avareza, como Tu nos falaste. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos, Senhor. Mas para isso precisamos entregar esse Isaac à morte. E esse, Tu vai permitir ser morto, porque está substituindo o lugar que é Teu. Toma de volta o Teu lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Sem acusação. Se Deus falou contigo, em tua casa tu vai buscar mais um pouco ao Senhor para ouvir com mais clareza. Reparte com quem te coopera contigo na tua vida, para te ajudar nessa mudança. Podemos ficar de pé? Abençoa quem está do teu lado e põe as mãos sobre teu irmão, tua irmã. Declara a graça do Senhor. Queridos, quero declarar a graça de Jesus sobre tua vida nessa semana. Que a voz de Deus ecoe sobre tua mente e teu coração. E que em todas as áreas da tua vida, Deus continue no trono, sendo adorado com total devoção de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua força. Em nome de Jesus, podemos ir para uma semana abençoada diante do Senhor. Aleluia.